E aí galerinha, tudo bem? Eu queria apresentar para vocês hoje o canal Dança dos Jados, que vai ser um canal voltado para RPG, muito direcionado para o D&D, mas com outros sistemas também, se for possível, se tudo der certo, que vai funcionar em várias plataformas. Dentre elas, o Instagram, com fotos, com stories e com enquetes, a Twitch, twitch.tv, onde vão aparecer as transmissões ao vivo, efetivamente, porque a qualidade da Twitch é um pouco melhor, e no YouTube os vídeos vão ficar armazenados depois de gravados, beleza? Por hoje eu queria apresentar um pouco sobre como foi a experiência do nosso grupo até agora jogando RPG. Vamos lá. Aqui eu tenho o orgulho do trabalhador brasileiro que trabalhou, juntou dinheiro e comprou os livros originais em português de D&D. Aqui eu tenho os livros de jogador, do mestre e dos monstros. Obrigatoriamente você deveria ter o livro do jogador para poder jogar. Se for jogar D&D, quinta edição, o único livro realmente necessário é o livro do jogador. Todos os outros acrescentam mais alguma coisa, certo? Sendo dos monstros acrescentando novas criaturas, novos vilões, e o do mestre acrescentando novas ferramentas para incrementar a história, para deixar a história mais interessante. Na tela aqui eu tenho o escudo do dragãozão aqui, que é o básico, e o livro e o escudo de Cida Avernus e da Maldição de Estrade. De Cida Avernus é uma aventura nova, recente, de que foi produzida em inglês há pouco tempo, e assim que foi distribuída, a Galápagos, que é a tradutora oficial aqui do Brasil, que é quem detém os direitos da tradução, já começou a tradução e lançou junto com a outra aventura. Só tem duas aventuras em português até agora: De Cida Avernus e Maldição de Estrade. Maldição de Estrada é uma aventura aclamadíssima, conhecida no mundo inteiro e que vem se desenvolvendo, vem amadurecendo desde a segunda edição do D&D. Foi AD&D 3.0, 3.5, 4.0 e estamos na quinta edição de D&D e essa aventura Maldição de Estrade se mantém, porque realmente ela tem muita coisa interessante. Foi inclusive ela que terminamos recentemente, que meu grupo terminou recentemente, e que deu pra gente o gostinho, a vontade de querer fazer algo mais, fazer melhor, fazer diferente e trazer como streaming para vocês. Aqui eu tenho outros livros de RPG de outros sistemas. Às vezes mudando bem a ambientação, mantendo muita coisa, como aqui da direita para a esquerda tem o livro Supers e o Anime e Tormenta, que são do sistema Daimon. Supers com temática de super-heróis, anime com temática de desenho animado, Tormenta, que é a ambientação a queridinha do Brasil, né, que no financiamento coletivo recente do aniversário de 20 anos arrecadaram 2 milhões de reais. Usando o mesmo sistema, livros com uma temática um pouco mais adulta, eu apresento esses escuros aqui: Grimório, Arcano e Trevas. Trevas tem uma ambientação contemporânea hoje em dia. Arcano seria na Europa medieval e Grimório é um suplemento de magias que funcionam para ambos os dois. E uma temática bem parecida com, por exemplo, com os filmes ou os seriados de terror moderno que a gente vê hoje, que envolve bruxaria e essas coisas, tipo a série Stranger Things, tipo o seriado de Supernatural, tipo aquelas séries de Blade ou de Buffy a Caça-Vampiros. Mais ao lado tem Reinos de Ferro, muito apreciada aqui na minha região, aqui na Paraíba. O pessoal gosta muito dessa ambientação, porque ela foge um pouco da temática medieval fantasiosa, fantasia medieval padrão. Ela acrescenta a isso máquinas e robôs e engenhocas e bugigangas e engenhoqueiros, coisas desse tipo. E o cenário bem bacana, bem interessante também, com mecânicas novas que ele é derivado da terceira edição, da 3.5 do D&D, só que com mecânicas novas, que dizem que eu não joguei suficiente para saber, que deixa o jogo bem mais interessante. Por fim, eu apresento a vocês Starfinder, que também é um derivado da versão 3.5 de D&D, da época da licença aberta, só que com temática futurista, onde você vai ser um viajante espacial que vai de um planeta para outro atrás de dinheiro ou de uma máquina ou de salvar os mundos.
Aqui eu tenho livros também de D&D, muito direcionados para o público jovem, para criancinhas mesmo, para tipo os pais leem isso aí para os filhos quando vão colocar as crianças para dormir, para já ir acostumando a criança com a ambientação e com o cenário, com a temática do jogo. O primeiro fala dos inimigos que vão ser enfrentados, monstros e criaturas, que é um resumo muito pequenininho, mas caracterizado para criança. Beleza? E o outro, Armas e Guerreiros e Armas, fala sobre as classes que são combatentes no D&D. Também de uma forma bem caricata, de uma forma uma linguagem bem simples, muito ilustrado, para a criança já ir pegando gosto de pequenininha. Para jogar RPG, a única coisa que você precisa é de um sistema de regras e uma forma de aleatoriedade. Normalmente se usa dados. Aqui eu tenho vários dados, os meus conjuntos de dados. Percebam que a foto está meio repetida, mas no canto superior direito eu tenho um potezinho que era uma bandeja de amendoins, que eu usei para separar os tipos de dados. Essas bandejinhas, se você for jogador, use essas bandejinhas, porque o dado caindo aí dentro não faz tanto barulho, não incomoda os vizinhos do seu mestre. E vamos conhecendo os acessórios devagarzinho. A ficha de RPG é um papel onde você faz anotações, porque devido ao sistema de regras, nenhum personagem poderia fazer tudo que quisesse, tudo que desse na telha, senão a brincadeira se passava unicamente com a história desse personagem, né, desse jogador. Para o jogo ter graça, cada jogador tem que poder fazer alguma coisa única dele que só ele consegue fazer, ou tem que ter pelo menos a possibilidade de erro, para quando ele quiser fazer uma coisa muito grandiosa não conseguir. Aí na ficha do personagem é onde a gente registra isso. Do sistema Starfinder, essas fichas vieram como brinde, como fichas prontas, fichas propostas, sugeridas para você começar a jogar sem precisar ter que aprender toda a mecânica de criação do personagem. Você já pegaria essas fichas aí e começa a jogar. Vários sistemas têm essa proposta, e se você é um jogador iniciante, eu sugiro que você experimente. Não faz mal. Normalmente as fichas são bem bacanas, bem equilibradas, bem diferenciadas, aonde cada personagem, cada jogador vai ter o seu momento de brilhar na história. Outros acessórios que também, principalmente se você joga presencialmente, é interessante ter, não é necessário, mas é interessante, são miniaturas. Essas aí foram impressas numa impressora 3D, por encomenda minha. Exatamente como eu queria, como os personagens dos meus jogadores iam ser. E para jogar em cima de uma mesa usando o tabuleiro, isso deixa a situação muito mais interessante, deixa mais imersivo. O seu jogador vai entrar mais na história, vai se envolver mais com a história. Essas miniaturas eu ganhei de presente no meu aniversário. Sou extremamente grato por ter ganho elas, porque são umas coisas mais lindas do papai. Nem toda miniatura é pintada, essas são. Vocês veem a diferença, né? Aqui eu tenho uma série de brinquedinhos. Eu vou da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu tenho inicialmente umas miniaturas impressas em papel, um papel cartão, que vieram num livro que a gente comprava, recortava e montava. A forma mais barata e bem interessante. A impressão de qualidade, esse livro ainda vende. É só procurar em bancas de revista que ainda tem dele. As miniaturas impressas, umas bolinhas que eu mandei fazer em madeira, em MDF, cortando numa máquina de corte a laser, para usar para identificar os monstros, porque de qualquer forma não é viável você querer ter miniatura para todos os monstros que for usar durante a campanha. E até para identificar mais rápido quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, qual você está atacando. É interessante você ter uma miniatura mais genérica com uma numeração. Eu usei essa aí. Na imagem do meio, à esquerda, tem miniaturas do jogo Zombicide, que dá para aproveitar também. Zombicide é um jogo de tabuleiro, com temática de apocalipse zumbi. Só que esses aí são da expansão da versão Green Horde, ou Horda Verde, onde os zumbis são orcs. Então as miniaturas foram perfeitas para aproveitar no RPG. Essas bolinhas de madeira com o número pintado de vermelho são de um jogo de bingo. Ainda hoje eu uso elas, porque elas são um pouco mais altas do que aquelas cortadas no MDF e são mais confortáveis para trabalhar na mesa. Na foto de baixo à esquerda,
eu tenho umas basezinhas, tenho umas figuras feitas de papel presas numa base de plástico, de acrílico. Essa base é importada da China bem baratinho. Um dos meus jogadores nem gosta de usar as miniaturas em 3D. Ele prefere, ainda hoje, ele prefere buscar as imagens na internet, imprimir a imagem exatamente como ele quer, exatamente como ele imagina o personagem dele, e colocar na basezinha e usar no jogo. É uma forma também, também funciona e sai barato. Essa base é bem baratinha. Tem exemplos das bases, como é que eu comprei. E à esquerda, um aluno meu que nem jogava RPG, mas tinha uma veia artística mais acentuada, usava o lacre de latinha de cerveja para fazer essas miniaturas. Custo 0, criatividade 1000. Essas miniaturas são do jogo Zombicide original. Não foram muito usadas, a gente jogava o jogo Zombicide e não usamos essas miniaturas no RPG, porque a temática é contemporânea, é zumbi hoje em dia. Então os caras usam armas, os caras usam casacos, os caras usam mochila, essas coisas. A gente não achou interessante usar no jogo de RPG, mas nada impede, né? A imaginação é o limite. Isso é um mapa que está por baixo da minha mesa da sala daqui de casa. A mesa de vidro, eu peguei o mapa da ambientação de D&D, a ambientação principal da arquiteção, que é a Costa da Espada, de Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos. Por cima da imagem original eu botei o quadriculado para servir de tabuleiro. Imprimi, colei, montei e colei por baixo da mesa com durex. Qual a vantagem disso aí? Eu consigo riscar por cima da mesa, por cima do vidro, um lápis marcador de quadro branco e apagar com facilidade. Então eu consigo desenhar qualquer mapa que eu queira usando o quadriculado, e quando eu não estou usando o grid, o quadriculado, eu posso limpar tudo e ter um mapa da Costa da Espada para fazer observações, fazer referências. O detalhe aí de como ficou. A cidade de Baldur's Gate aí é onde se passa a aventura, onde começa a aventura de Avernus, descida para Avernus. Isso era um mostruário para documentos, para prédio. Isso aí se usa em prédios para difundir informação. Quando a informação colocar um aviso, uma informação que todos os moradores devem ver, vende esses mostruáriozinhos baratinho. Foi uns R$4. E aí eu peguei todos os mapas que eu estava usando na aventura de Tirania dos Dragões, que eu estava narrando, que eu estava mestrando, que eram muitos mapas, e eu queria reaproveitar esses mapas porque eu já imaginava que ia jogar a aventura de novo, uma segunda vez, com outros jogadores. Então eu peguei os mapas e coloquei aí dentro, e eu conseguia novamente riscar o papel, imprimir numa qualidade melhor, porque só ia imprimir uma vez e usar mais de uma vez, inclusive esses mapas ainda estão perfeitos, e eu conseguia riscar em cima deles e apagar na medida da necessidade. Outros exemplos de grids que eu fiz. O da direita, da esquerda superior, era só papel impresso cinza, 4 folhas de A4 e cobertas com durex. Os da esquerda de baixo, eu usei uma imagem oficial do D&D lá da Wizards of the Coast e emplastifiquei com aquele plástico de documento, naquela maquinazinha térmica, naquela prensazinha térmica, que fica rígido, que foi bem bacana, a gente conseguiu usar várias vezes. No meio à direita, em cima, o mapa é de um jogo de tabuleiro chamado HeroQuest. HeroQuest era um jogo da Estrela, que eu joguei na década de 90, 94, eu acho, eu comecei a jogar esse jogo. A gente passou meses jogando ele. E a ideia do jogo era que para mudar o mapa, como o tabuleiro só tinha um era fixo, você mudava a posição das portas e a posição dos itens dentro do mapa. E aí eu usei isso aí como sendo um castelo que a gente jogou umas 3 vezes. A gente foi nesse castelo, cada vez era uma tarde de diversão, uma tarde de brincadeira jogando. Abaixo tem outros exemplos também de grids feitos em casa e colados por baixo do vidro ou cobertos com durex. Funciona, a gente riscava com um lápis de quadro verde e apagava com um pano molhado. Em uma aventura, um dos meus jogadores narrou pra gente, ou começou a história pra gente, de Ragnarok, o jogo do MMORPG, do RPG Online. Só que a gente jogou presencial, usando as regras de D&D. E aí ele aproveitava os mapas do Ragnarok de uma forma digital também. A gente pegava essa imagem aí num tablet, desenhava por cima e riscava por cima e mexia.
e não chegamos sequer a imprimir. Usamos apenas um tablet para representar os mapas. Bem bacana. Isso aí é uma ideia de como está a sala da minha casa hoje. Eu imprimi vários mapas em banner para ter uma durabilidade bacana, para fazer uma ambientação. Nós provavelmente começaremos domingo que vem a aventura de Dragon Heist. E aí, para fazer um cenário bonitinho, uma das estratégias que eu usei foi essa. Foi baratinho, perto de faculdade, normalmente se imprime esses banners baratos. É só procurar direitinho que você encontra até por R$30 a impressão de um banner de 1,20 m por 1 metro, que são esses aí. Fica muito bonito de ornamentação. Na primeira tentativa que a gente fez para terminar a aventura da Maldição de Strahd, o lugar onde seria a batalha final era num castelo chamado Castelo Ravenloft. Esse castelo era enorme. Essa foi a primeira tentativa que a gente fez de montar o mapa do castelo para ver como é que ia fazer para jogar em cima. Mas imagina aí jogar em todas essas salas, salas por sala, numa mesa presencial junto com seus amigos. Bacana demais. Outro acessório que também se usa bastante no jogo de D&D, principalmente, e em vários outros RPGs, chama o Escudo do Mestre. O Escudo do Mestre é uma barreira que se usa para o mestre conseguir guardar as informações do que ele quer que seja surpresa para os jogadores. E, além dessa função, se agregam outras, como por exemplo, na parte de dentro do escudo normalmente se colocam tabelas com informações para consulta rápida, para não precisar ficar folheando o livro indo e voltando. Na parte de fora do escudo normalmente se colocam imagens alusivas à aventura, imagens que têm alguma coisa a ver com a aventura. Esses escudos foram feitos por mim. Os menorzinhos eu usei capa de caderno, caderno capa dura. Tirei o aspiral, peguei 4 capas, no caso 2 capas de cada caderno, capas de 2 cadernos, cobri com plástico adesivo preto, colei imagens do lado de fora, colei tabelas do lado de dentro. E aí uma coisa bem bacana que a gente só começou a usar bem depois foi pegar as fotos dos jogadores, imprimir e colocar esses cartõezinhos em cima do escudo. Aí assim a gente conseguia controlar quem ia jogar primeiro e quem ia jogar depois, cada vez que rolava a iniciativa. Que a gente tirava aleatoriamente quem ia ser o primeiro, quem ia ser o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Para controlar essa ordem, era só mudar a ordem das fotozinhas aí em cima do escudo. Acessório bacana também é carta. Muita gente usa carta em RPG. Essas cartas aí são traduções feitas por fã, que na época ainda não existia nada oficial, e tanto as traduções com resumo das magias de D&D, que é essa caixa preta do meio, quanto os monstros de D&D, que são as caixas vermelha e roxa. E a gente imprimiu no tamanho oficial da carta de Magic, para conseguir comprar tanto o saquinho, chama sleeve, para botar a carta dentro, para aumentar a durabilidade, quanto essa caixinha de acrílico. Muito bacana, usamos até hoje. Facilita bastante se tem um conjurador na mesa, principalmente jogador iniciante, ou que vai jogar num nível mais avançado, que já vai controlar muitas magias. Você simplesmente pega as cartas referentes às suas magias no baralho e fica com elas na mão. Por outro lado, para o mestre, se ele já sabe que o grupo vai enfrentar determinados monstros, ao invés de ficar folheando o livro dos monstros, arriscando cair Coca-Cola, sujar ou qualquer coisa parecida, ele pega só as cartinhas referentes àqueles monstros e guarda atrás do escudo. E fica lá toda a informação, todas as estatísticas dos monstros, preparadas para na hora que o monstro for entrar em ação, o mestre já está com tudo pronto. Mas nem tudo precisa ser tão bonito, tão caro. Em uma aventura chamada Tirania dos Dragões, em uma parte dela, que é uma parte bem grande, os personagens participam de uma caravana, uma viagem, onde tem muitos outros personagens que não são de jogadores, são o que a gente chama de NPC. E é o que aconteceu. Para saber quem ia encontrar com quem e como iam ser as interações, a cada hora que um dos jogadores dizia que ia passar conversando com alguém, com outra pessoa da caravana que não era um jogador, eu pedia para ele retirar um papel daí. Esse papel descrevia um personagem, uma das pessoas que vinha nessa caravana. E aí, se aquele jogador quisesse compartilhar o que ele conheceu com os outros jogadores, ele usava as próprias palavras. E aí, no decorrer da viagem, cada jogador conheceu umas 5 ou 6 pessoas diferentes. No final, todos os jogadores estavam conhecendo as mais de 30 pessoas que iam nessa caravana.
algumas fotos de vezes que paramos para jogar. O RPG ele pode acontecer à distância também. Existem plataformas como o Roll20, como o VTT, que você consegue jogar Virtual Tabletop. Você consegue jogar pela internet. Mas eu não vou mentir, é muito bacana o jogo presencial. Sexta-feira a gente começou a aventura presencial com a criação das fichas para vocês. Assiste lá, acompanha a gente. Outras fotozinhas. Pronto, galerinha. Era isso por hoje. Valeu. Qualquer coisa, Instagram, Dança dos Dados. twitch.tv/Dança dos Dados. Ou no YouTube procura o canal Dança dos Dados, onde os vídeos vão ficar armazenados. Beleza? Valeu!